necessária para que haja quebra das moléculas. Quando as moléculas se quebram, atinge um negócio que é chamado de complexo ativado. Então é o seguinte, a energia de ativação, tu vai sempre medir ela do reagente até o cume do gráfico. Quanto menor for o cume do gráfico, mais rápida é a reação. Pense numa subida, né? Quanto menor for a subida, mais rápido você sobe ela, menos tu cansa, menor a energia que tu vai gastar. Quanto maior for a subida, mais tu vai cansar, mais tu vai demorar, mais energia tu gasta. Então, quanto menor for o cume do gráfico, quanto menor for a subida, mais rápida é a reação, mais rápido acontece, tá? Então, ó, a energia de ativação vai do reagente até o cume do gráfico. Então, se eu fosse querer saber aqui o valor da energia de ativação, eu ia pegar o 40 e diminuir do 22. Aí ia dar o valor da energia de ativação. Quanto de energia teve que ser absorvido para que o complexo ativado começasse? O complexo ativado, tu não vai fazer conta nenhuma, tu só vai olhar no gráfico e vai ver lá. Ó. O valor do complexo ativado é sempre aquele valor que está no cume. Então, naquele caso ali, o complexo ativado tem 40. Tá? Então, o complexo ativado é o valor do cume. A energia de ativação é o valor que vai do reagente até o complexo ativado. E outra coisa, aqui na cinética química eu também posso ter a variação de entalpia. Ó. A variação de entalpia vai do reagente até o produto. Se o produto está embaixo, significa que liberou. Se o produto está em cima, significa que absorveu. Então, nesse caso aqui, seria uma reação que era exotérmica. Tá bom? Outra coisa, para te calcular a velocidade média, tu vai pegar o valor da concentração, né, a variação da concentração da molécula, e vai dividir pela quantidade de tempo. Ou seja, uma molécula lá saiu de 10 mol por litro, foi até 5 mol por litro em 4 minutos. Então ela variou de 10 até 5 a concentração, 5. Em 4 minutos significa que essa variação tu vai encontrar a velocidade dividindo 5 pelo 4. Tá? E a lei da velocidade significa tu substituir aqui os valores que a reação vai te dar, que o problema vai te dar, para as moléculas dos reagentes. Então nota que aqui na cinética química não há nada que fale sobre produto. Tudo que a cinética química estuda acontece nos reagentes, tá bom? E aí aqui o que significa isso? Ó? Esse K é uma constante que vai multiplicar pelo valor de concentração do primeiro produto, ou do primeiro reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O X ali é o coeficiente estequiométrico, aquele númerozinho que vai na frente da molécula lá na reação, caso ela fosse balanceada, tá? Então tu vai pegar a constante e vai multiplicar pelos valores que você recebeu lá de concentração de cada um dos reagentes e elevá-los ao seu coeficiente estequiométrico, caso houver, tá? Então, para a cinética química, fórmula da velocidade média e fórmula da lei da velocidade. Vai cair algo envolvendo, se cair cinética química, vai cair algo envolvendo gráfico e esta fórmula aqui. Então, gráfico e esta fórmula aqui, tá? Se for em contas, e se for teoria, vai cair só envolvendo os fatores que aumentam ou diminuem a velocidade. Aumentei os fatores, aumenta a velocidade. Diminui os fatores, diminui a velocidade. Tá ok? E por último, no segundo ano, Santa Maria gosta também de eletroquímica. O que é eletroquímica? A eletroquímica estuda pilha e eletrólise. Tá? Santa Maria cobra somente pilha. O que é pilha? Pilha é quando transforma energia química em energia elétrica. Eletrólise é quando transforma energia elétrica em química. Um exemplo disso, quando tu está mexendo no celular, ali o celular tem bateria, tá? Então é uma pilha, porque a energia química está produzindo com energia elétrica para você poder utilizar o celular. Acabou a bateria do celular, tu coloca na tomada para carregar. O que está acontecendo? Eletrólise, a energia elétrica está voltando a produzir energia química para o celular funcionar. Tá? Então, pilha é uma reação que é espontânea, ok? Onde a energia química produz energia elétrica. Tá? Isso é comprado em Santa Maria. O que tu precisa saber de eletroquímica? Isso aqui, ó. Quem perde elétrons e quem ganha elétrons. Quem perde elétrons oxida, tá bom? Então, perdeu elétrons é porque oxidou. Perder elétrons significa aumentar o NOx. Tá? Então lembra lá dos cátions e dos ânions, né? A Kátia Dacre, dizia o Gibbs, tá? E fica feliz, né? Se eu tenho um átomo neutro e ele perde elétrons, ele se transforma num íon positivo, porque o número de prótons fica maior que o número de elétrons, tá? Então perdeu elétrons,
Aumentou o número de oxidação, ou seja, oxidou, tá? Quem oxida é chamado de ânodo, tá bom? O ânodo é o polo negativo da pilha, é de onde saem os elétrons, tá? Quem oxida também é chamado de agente redutor. Por que chamado de agente redutor? Porque é quem faz com que o outro reduza. Então veja o seguinte, ó, quem perde elétrons se oxida, quem ganha elétrons se reduz, tá? Perdeu, oxidou, aumentou o NOx. Ganhou, reduziu, diminuiu o NOx, tá? Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante, tá? Então o agente redutor faz o outro reduzir, o agente oxidante faz o outro oxidar. Quem oxida é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Ânodo, polo negativo, ânions. Cátodo, polo positivo, cátodo, tá? Então pense no seguinte, ó, o CRAL significa o seguinte, ó, CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida, CRAL. C de cátodo, R de reduzir, ânodo oxida, tá? CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Outra coisa, uma pilha precisa ter um ânodo e um cátodo e também precisa ter uma ponte salina, ou seja, alguém que faça com que os elétrons consigam fluir por ali, fazendo gerar uma corrente, tá? Então, para ter uma pilha, precisa alguém que perde elétrons, alguém que ganhe elétrons e uma ponte salina que ligue esses dois e faça com que eles possam transmitir corrente elétrica. Tá ok? Como que eu vou saber quem perde e quem ganha? Por aquela tabelinha ali, ó. Os metais alcalinos e os alcalinos ferrosos, que é A1 e 2A, são os mais reativos, ou seja, aqueles que mais perdem elétrons. Os que menos perdem elétrons são os metais nobres. Quem são os metais nobres? Cobre, prata, platina e ouro. Esses aí são os que menos perdem elétrons, tá? Eles gostam de ganhar elétrons, então eles não se oxidam facilmente, eles se reduzem. Tá? Então os metais alcalinos e os ferrosos são os que mais têm a maior tendência em perder, tá? E os nobres são aqueles que têm a maior tendência em ganhar. Para te saber se a pilha vai funcionar ou não, você tem que usar esse cálculo aqui, ó. DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Isso significa que se esse DDP aqui, se esse sinal aqui do resultado do cátodo menos o ânodo for positivo, a pilha funciona. É uma pilha que está funcionando porque a reação é espontânea. Agora, se o sinal é negativo aqui, significa que a pilha não funciona, tá? Que não tem corrente e ela não foi espontânea. O que é ser espontânea? Colocar dois elementos para reagir e um perder elétrons para o outro espontaneamente, sem tu forçar nada. Tá ok? Então quem perde melhor aqui, alcalinos e alcalinos ferrosos, quem ganha melhor, metais nobres. Tá? Então quem perde é o ânodo, quem ganha é o cátodo. Você vai ter os valores de cátodos e de ânodos, ok? Só substitui os valores aqui, cátodo menos ânodo, vai dar o valor da DDP. Positivo tem pilha, negativo não tem pilha. Tá? Então para Santa Maria lá, para o segundo ano, é isso aí. Tá? Com bastante ênfase em termoquímica, em eletroquímica e cálculo estequiométrico, ok? Pode ser que caia até duas questões de alguma dessas três aí, tá? Já teve vestibulares que caiu 3 questões de termoquímica, ok? Então, cálculo estequiométrico, termoquímica e eletroquímica, conteúdo que com certeza vai estar na prova, tá bom? Vamos para o terceiro então. O terceiro ano estuda química orgânica. E o terceiro ano de Santa Maria é o que divide os órgãos das crianças, tá? É o conteúdo que eles mais cobram, é o conteúdo que eles mais exigem na hora da prova. Por quê? Porque a química orgânica é um conteúdo muito vasto, muito grande. E eu não tenho como decorar, fórmula, não tenho como decorar nada. Ou eu sei ou eu não sei, tá? Então, ou eu aprendo química orgânica ou eu não aprendo. Beleza? O que é a química orgânica? A química estuda o carbono. E eu vou falar bem alto agora, para o André escutar, porque ele está ali. Química orgânica não tem nada a ver com chão nos pés. Não tem. Química orgânica estuda o carbono. Carbono. Tá? Ai, mas e os outros, né? Pode estar ligado a qualquer elemento do carbono. Não interessa qual. Até eu posso estar ligado ao carbono. Tá? Então, o que é orgânico? Que tem carbono. Não vem com essa historinha de chumbo, é aquilo lá, tá?
Bom, hibridação, preciso saber, certo que vai tendo uma questão lá, que Santa Maria adora aquelas questões, 1 e 2 estão certas, 1 está certa, apenas 2 está certa, todas estão certas, nenhuma está certa, que loucura e não sei o que. Hibridação vai aparecer lá. O que é hibridação? É a geometria do carbono, tá? Então olha ali, ó, sp3, sp2, sp. Essas letrinhas ali indicam a quantidade de ligações que o carbono faz. Ok? SP3 significa que tem 4 letras, ou seja, o carbono tem que fazer 4 ligações que são simples. Vai ser geometria tetraédrica, tá? Então tetraédrica é a hibridação SP3, ok? SP2 tem 3 letrinhas, significa que tem que ter 3 ligantes em volta do carbono. Então ele vai ter que fazer uma dupla e 2 simples. Geometria trigonal, tá? E a última ali, que é o SP, tem 2 letrinhas, ou seja, vai ter que ter 2 ligantes ao redor do carbono. Ou ele vai estar fazendo 2 duplas, ou ele vai estar fazendo uma tripla e uma simples, tá bom? Outra coisa, eu tenho ligação pi e ligação sigma. Toda ligação simples é uma ligação sigma, é o nome dela, tá? Ela é forte, é difícil de reagir com ela, tá bom? Difícil de quebrar ela. Se eu tenho uma ligação dupla, uma delas é sigma e a outra é pi. A pi é uma ligação que é fraca, é bem reativa, é fácil de quebrar ela, tá? E se eu tenho uma ligação tripla, uma é sigma, 2 é pi. Então toda simples, sigma, ok? Tenho dupla, uma sigma, uma pi. Tenho tripla, uma sigma e 2 pi, tá ok? Essa hibridação ali, sempre compare ela com a geometria. SP3 tetraédrica, SP2 trigonal plana e SP linear. O carbono é o único que faz isso. Nenhum outro elemento consegue ter essas 3 geometrias aí, tá bom? O que são tipos de carbono? Classificar o carbono, saber em quantos outros átomos de carbono aquele carbono que tu está olhando está ligado. Então, o carbono primário, ou ele está sozinho ou ele está ligado a apenas um carbono. Carbono secundário, ele vai estar ligado a 2 outros átomos de carbono. No carbono terciário, ele vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono. E o carbono quaternário vai estar ligado a outros 4. Então ali o número diz bem direitinho. Primário ou está sozinho ou está ligado a 1. Secundário está ligado a 2. Terciário está ligado a 3. E quaternário vai estar ligado a 4. Tá? Então, tenho certeza que essa palavra hibridação ou hibridização vai estar presente na prova de Santa Maria, lá no terceiro dia para o PS3. Tá? Para mim classificar a cadeia, isso aí também cai, certo? Vai ter uma questão que vai falar sobre classificação de cadeias. Tá? O que são as classificações das cadeias? Saber se a cadeia é aberta, se ela é fechada, se ela é aromática, se ela não é aromática, por aí vai. Então as classificações que eu posso ter, para uma cadeia que for aberta, ela também pode ser chamada de acíclica ou de alifática, tá? E aí tu pode classificar aberta em normal ou ramificado. O que é normal? Tem apenas 2 extremidades. O que é ramificado? 3 ou mais. Tá? Então tem uma cadeia normal, 2 extremidades. Começa num lado de carbono e termina no outro. Tá? Na ramificada, tu pode começar de um lado e terminar em vários outros. Tu não tem um caminho definido. Saturada ou insaturada? O que é saturada? Só ligações simples. O que é insaturada? Só ligações duplas. Só ligações duplas não. Contém pelo menos uma ligação dupla. Tá? Então saturada é só simples, insaturada tem pelo menos uma dupla ou tripla. Tá? E homogênea e heterogênea. O que é homogênea? Só tem carbonos ligados entre si. O que é heterogênea? Tem a presença de heteroátomo. Quem são os heteroátomos? N, S, O e P. Ok? Então vai ter nitrogênio, enxofre, oxigênio e fósforo. Com bastante ênfase para oxigênio e para nitrogênio. Agora veja o seguinte. Lembre, veja. Esses heteroátomos precisam estar ligados entre carbonos. Só ter oxigênio e nitrogênio na cadeia não adianta para ser heterogêneo. Se o oxigênio ou o nitrogênio não estiverem ligados entre no mínimo 2 átomos de carbono, a cadeia continua sendo homogênea, tá ok? As cadeias que são fechadas, eu posso ter um maior número de classificação delas, tá? Também posso classificar em saturado ou insaturado, ok? Dependendo do tipo de ligação dupla, ou tripla, ou simples que ela tiver. Posso classificar em homogênea e heterogênea. Ali está como homocíclica ou heterocíclica, tá? É a mesma coisa. Homogênea só carbonos no ciclo, heterogênea tem um heteroátomo dentro do ciclo, tá ok? E quando as cadeias forem aromáticas, o que é uma cadeia aromática? Aquela cadeia que apresenta o benzeno, tá? Um anel aromático, né? C6H6, aquele
6 carbonos ligados com mais 6 hidrogênios, né? Fazendo 3 ligações duplas que ficam girando dentro daquele anel, daquele ciclo, e esse giro se chama ressonância, né? Porque elas não têm um lugar fixo lá, tá? Quando elas forem aromáticas, tu vai poder classificar em mononuclear e polinuclear. O que é mononuclear? Só tem um anel, só tem um benzeno. Polinuclear porque vai ter 2 ou mais. Se tu classificou ela em aromática e polinuclear, tu pode classificar em mais 2 ali, em núcleos isolados ou em núcleos condensados. O que é isolado? Quando eles estão longe um do outro, tá? Eles estão longe um do outro. Agora, se forem condensados, significa que eles estão do ladinho do outro, estão ligados, coladinhos, tá? Então veja, ó, se for fechada, for aromática, tu pode classificar em mono ou poli, de acordo com a quantidade de benzenos que tu tem. Se for poli, tu ainda pode classificar de acordo com como estão os benzenos, se eles estão juntos ou se eles estão separados, tá ok? Então, uma question vai ser sobre cadeias, tá? Vai ter classificação de cadeias e não vai esquecer, né? NSOIP heterogêneo. Outra coisa, vai ter que ter identificação de função. Não sei se vai ser uma questão somente para identificação ou se vai ser uma questão envolvendo mais algum outro conteúdo, daquelas que eu falei antes. Apenas a 1 está certa, apenas a 62, ou todas estão, não sei o que. Bom, eu preciso saber, né, que existem várias funções, vários grupos orgânicos na química orgânica e cada uma delas é representado por alguém. Então veja o seguinte, ó. Vou falar das principais aqui, né? Vocês viram isso o ano inteiro. O hidrocarboneto é onde tudo começa, que é o carbono e o hidrogênio, tá? Então hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. O álcool precisa ter essa hidroxila, esse OH ligado no carbono que é saturado, tá ok? Então o álcool também é bastante importante. E outra coisa, agora falando de importância, com toda certeza uma questão vai estar envolvendo as propriedades físicas e químicas das funções. Então eu saber se ela é polar ou é apolar, tá? Eu saber se ela faz pontos de hidrogênio ou não faz pontos de hidrogênio. Pontos de hidrogênio é aquela ligação onde o hidrogênio está ligado ao oxigênio, flúor ou ao nitrogênio, tá? Então a solubilidade é bem grande. Então hidrocarboneto é importante, álcool é importante, o fenol também é importante, tá? Por que o fenol é importante? Porque o fenol tem uma característica ácida, então ele é um composto orgânico que tem característica ácida. Então se tiver alguma questão que fale sobre ácido de Bronsted-Lowry, ácido de Arrhenius, ácido de Lewis, o nome do cara não interessa, tá? O que interessa é a característica dele. Então se for ácido, significa que tem que ser um fenol ou um ácido carboxílico, que a gente já vai ver mais ali na frente, tá? Então hidrocarboneto, álcool, OH no carbono saturado, e fenol, OH ligado no aromático, no benzeno. Então quem não conheceu o benzeno, prazer, ele está ali, ok? O aldeído, que tem o grupo formila ali, que é o C dupla O na extremidade, C dupla O com H, né, na extremidade aqui, ele é bem parecido com a acetona, ó, só que a acetona, ela está no meio da cadeia. Então o aldeído, tu vai ter C dupla O na extremidade, a acetona, tu vai ter C dupla O no meio da cadeia, tá ok? Outro que é importante aqui, ácido carboxílico, esse aqui é o rei da química orgânica, é o maioral, tá? É a maior função de todas, C dupla OH, tá? Grupo carboxila, então a probabilidade desse cara aparecer aí é imensa, tá? Do ácido carboxílico tu pode fazer o éster, ó, só tira o H aqui do oxigênio e coloca C, então tem C dupla OH no ácido, C dupla OC no éster, tá bom? As amidas, C dupla ON, também um grupo bastante importante, porque faz 2 pontos de hidrogênio aqui, tá? Se aparecer a amida que tenha 2 hidrogênios aqui, ela é o único composto que consegue ser mais polar que o ácido carboxílico, tá? Porque o ácido carboxílico faz uma ponte aqui e pode fazer mais outra com esse O quando misturado na água. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui no N, vai estar fazendo 2 pontes de hidrogênio e mais uma pode fazer aqui com o O. Tá? Então a amina ali pura, ela faz 3, lá no ácido faz 2. Então é a única que consegue ganhar do ácido carboxílico. E as aminas, tá? As aminas são as funções que têm caráter básico, tá? São as bases da química orgânica. E falando de novo, não interessa se é Bronsted-Lowry, se é Lewis, se é Arrhenius. Falou em base, é amina, tá? O que é amina? É quando tu tem N, só N. N ligado a carbono, você é uma amina. Agora se tu tem N ligado a uma carbonila, é uma amida. Por
cuidado, não vamos circular isso aqui como sendo amina, isso aqui como sendo cetona, não, tá? Beleza? Esses são os mais importantes dos grupos. Na isomeria tem dois tipos. O que é isomeria? Mesma fórmula molecular, formando duas ou mais formas estruturais diferentes, tá? Tem a plana e tem a espacial. O que muda das duas? A plana, tu tem 5 tipos, são essas ali. Função, o nome já diz, muda a função, tá? Então aqui eu tinha acetona, fiz um aldeído faz cetona. Mesma fórmula molecular, ok? Mesma quantidade de elementos, de átomos, porém a função e a forma de estar montada a cadeia aí são diferentes, tá? O que é uma isomeria de cadeia? Muda a cadeia. Então, uma cadeia aberta e uma fechada, ou uma normal e uma ramificada, ok? Posição, o nome já diz, o que muda? Posição de alguém, de quem? Grupo funcional, ramificação ou insaturação. Cuidem que aqui na posição o nome é o mesmo, o nome sempre é o mesmo. But2-eno, but3-eno, but1-eno, tá? But3-eno não existe. But1-eno, but2-eno, o nome vai ser o mesmo. 3-metilpentano, 2-metilpentano, o nome é o mesmo. A única coisa que muda é o número, porque está mudando a posição. A metameria poderia ser uma isomeria de posição, por quê? Porque ela muda a posição do heteroátomo aqui no meio da cadeia. Mas se mudar a posição do heteroátomo, muda o nome, tá? E se muda o nome, não pode ser isomeria de posição, tá ok? E a última, que é a tautomeria, só vai existir quando tiver uma palavrinha lá falada em equilíbrio na questão, tá? Um equilíbrio entre essas duas moléculas, um aldeído fazendo um enol ou uma cetona fazendo um enol, aqui no caso a cetona, né? Então ou aldeído faz enol ou cetona faz enol. O que é o enol? Derivado do álcool, onde o OH está ligado no carbono saturado com dupla. Então o álcool não pode ter dupla na hidroxila. O enol tem que ter uma dupla aqui no carbono da hidroxila, ok? Na tautomeria, então, vai falar somente em equilíbrio, ou vai ter uma flechinha indo para lá e outra voltando para cá. Isso faz para identificar a tautomeria, tá? E a isomeria óptica, a isomeria espacial, tem a óptica e a cis-trans. O que é a óptica e a cis-trans? A cis-trans precisa ter uma ligação dupla. Nessa ligação dupla aqui entre os carbonos, cada um dos ligantes aqui de cada um dos carbonos da dupla precisa ser diferente. Então, se tu tem aqui um ligante diferente e aqui também, há possibilidade. Se aqui tu tem um diferente e aqui também, tu tem isomeria geométrica, cis-trans. Ou seja, tem que ter dupla, cada carbono da dupla tem que ter 2 ligantes diferentes. Tu vai traçar um corte aqui nessa ligação dupla e vai analisar o seguinte: se os ligantes iguais, semelhantes ou parecidos estiverem no mesmo plano, ou seja, os dois para cima ou os dois para baixo, significa que tu tem uma isomeria que é chamada de cis. Agora, se tu traçou um plano lá e tu tem um ligante que os ligantes que são iguais ou semelhantes, um está para cima e outro está para baixo, aí tu tem uma isomeria que é chamada de trans. A trans é a mais estável, tá? A trans é a isomeria mais estável porque ela está melhor distribuída, ok? Melhor distribuição dos elementos. E a isomeria óptica, tu tem que ter um carbono quiral, ok? O que é um carbono quiral? Aquele carbono que tem 4 ligações simples, ele é tetraédrico, ele é sp3 e ele faz 4 ligantes diferentes ligados a ele, ok? Então tu vai ter que analisar o carbono lá, olhar se as 4 ligações simples que ele faz são entre ligantes que são diferentes, tá? Essa isomeria trans geométrica e a óptica é espacial, as outras 5 são planas, tá? Pode ser chamado de estereoisômeros, a cis-trans, e pode ser chamado de enantiômeros. Santa Maria gosta bastante de enantiômeros para isomeria óptica, tá? Então, enantiômeros e enantiomórficos. E para terminar isso aí, as reações, ok? Uma reação que não cai esse ano é de oxidação, tá? Então, não se preocupe com reação de oxidação, não cai em Santa Maria esse ano. Probabilidade bem grande dessa aqui, ó, adição. O que significa adição? Adicionar alguém. Ou seja, tu vai ter que colocar água, vai ter que colocar ácido de halogênio, vai ter que colocar hidrogênio ou vai ter que colocar halogênio. Aonde? Em alceno. A adição ocorre em alceno ou em alcino. Tá ok? O que é alceno? Hidrocarboneto com dupla. O que é alcino? Hidrocarboneto com tripla. Tá ok? Então tu vai adicionar elementos para tirar ligações, tá ok? Então adiciona elementos, tira ligações. Vai transformar aquele alceno em alcano, vai transformar aquele alcino em alceno e aquele alceno em alcano. Então tu está adicionando, ok?
Eliminação, o contrário, tu está retirando elemento e colocando ligação. Então veja o seguinte, ó, desidratação, o que é desidratar? Retirar álcool, tá? Tu está fazendo uma desidratação, retirar a letra e retirar ácido carboxílico. Então esses três aí, eles são encontrados nas reações de eliminação. Tu está eliminando alguém e está colocando ligação. Então nota, aqui tu tem alceno e alcino. Tu vai tirar ligação e vai pôr elemento. Aqui tu tem alcano, tá? Ligação simples. Tu vai retirar elemento e vai pôr ligação. Então a adição termina o alceno e o alcino, na eliminação forma o alceno ou o alcino, tá? Oxidação não vai cair. Ozonólise, o que é ozonólise? Reage com ozônio. Então qualquer substância que reage com ozônio está sofrendo uma ozonólise, principalmente os alcenos. O que vai acontecer? Vai ter ligação dupla, a ozonólise quebra aquela ligação dupla, forma novas substâncias. Tá bom? E a esterificação e a hidrólise, uma é o contrário da outra. O que é esterificação? Produzir éster. Então tá ali, ó. Tu vai reagir um ácido com um álcool, produz éster mais água. Na hidrólise é o processo inverso. Tu tem um éster e água, produz álcool e ácido. Tá? E a última aqui, saponificação, tu precisa ter um éster e uma base forte. Quem é a base forte? Soda cáustica. Tá? Então por isso que falam, sabão de soda. Não existe sabão de soda. O sabão é feito de soda, tá? Por quê? Porque isso aqui é o sabão, ó. Sal de ácido mais álcool. A soda acabou. Tanto que se o sabão fosse de soda não ia dar para usar ele, né? Senão tu passava na mão e caía os dedos, tá ok? Então saponificação tu está fazendo sabão. Vai pegar um éster com uma base forte, que vai ser a soda cáustica, vai produzir o sal de ácido mais água. Tá, mais álcool, desculpa. Esse sal de ácido aqui, sim, é o sabão, tá? E substituição, eu duvido que caia também, mas substituição significa o quê? Substituir. Tu coloca um e tira outro, tá? Quais são as principais? Halogenação, então entra halogênio, sai hidrogênio. Nitração, entra grupo nitro, sai hidrogênio. E sulfonação, entra o grupo sulfônico, sai hidrogênio. Então aqui tu reage com halogênio, aqui tu reage com ácido nítrico e aqui tu reage com ácido sulfúrico, ok? Então as reações, tudo depende do nome para te saber, ó. Substituir, adicionar, eliminar. Substituindo, entra um, sai outro. Adicionando, coloca alguém, não sai ninguém. E eliminando, tu tira para pôr ligação. Dupla ou tripla. Ok? Então as dicas aí para o PS2 e PS3 são essas, pessoal, tá? Então PS2 lá, não esqueçam, tá?